Olá, gente bonita que assiste aqui as nossas aulas, né, do Educa Recife. Sejam super bem-vindos. Professora Sandra Duarte, agora a gente vai falar um pouquinho sobre geografia, tá? Para começar a nossa aula, feliz dia do estudante para todo mundo aí, que seja um dia de aprendizagem, né, sempre, porque aprender é legal. E aprender com a gente, olha, é super legal ainda, um aluno da EMAD é super privilegiado, porque aqui participa também das aulas e participa na escola. Então, parabéns para todos os estudantes e professores e professoras também que participam desse processo que é a educação, né? Apesar de ser tão complicado às vezes, mas a gente tem superado muita coisa. Parabéns para todo mundo. Show, vocês são show. Bom, vamos começar, né? Nossa aula de hoje, a gente dá aqueles recadinhos de sempre. Você pode assistir as nossas aulas do terceiro ano na TV Nova Nordeste a partir das 9h30 no canal 22.2, tá certo? E você também pode assistir as nossas aulas através do aplicativo Educa Recife. Daqui a pouquinho vai aparecer o QR Code. Para você que não instalou ainda o aplicativo, olha aí, apareceu. Se você ainda não tem, aproveita, vai lá com a câmera do teu aparelho eletrônico, mira no QR Code e aí você vai ter acesso à participação das nossas aulas ao vivo. Vê que legal. Vai participar dos jogos, brincadeiras, cantorias, enfim, todas as coisas que a gente faz aqui que são preparadas com muito carinho. E se por acaso você perdeu as aulas por algum motivo, não tem problema. Você pode assistir a reprise no YouTube também. Então, não pode perder, né? Fica aqui com a gente, você tem mais aqui se achar. Se acha aqui com a gente, tá? Então, por falar em se achar, em participar, nós estamos com a professora Kátia. E aí, Kátia, tudo bom? Tudo bem, tudo ótimo, né? Um feliz dia para todos vocês. Já estou aqui com a participação de Nuala e Isabela. Sejam muito bem-vindas, meninas, e conto com a participação de vocês aqui ao vivo, tá? A professora Sandra tá, ó, muito legal a aula hoje. Ok, muito obrigada. É isso aí, Nuala, Isabela. Fica com a gente para poder participar. Vou fazer algumas perguntas aqui e quero ver se vocês estão bem afiadas mesmo, tá? E aqui também na tradução de Libras nós temos a Midian. Midian, muito obrigada pela participação, pelo apoio que vocês dão, fazendo sempre toda a diferença aqui, tá bom? Seja também bem-vinda. Bom, vamos lá. Começando, nós temos aqui uma imagem, olha, uma imagem bastante antiga, né? Pelo que a gente pode observar, ela aparentemente é um porto, né? Que é um lugar onde os navios carregam materiais e descarregam também. E aí? Eu já dei uma dica ali. Você conhece essa cidade? Isso é uma cidade, gente. Ou pelo menos um pedacinho dela há muitos anos atrás. E aí? Será que você conhece? Por essa dica aí já dá para entender que lugar é esse? De que lugar é esse que nós vamos falar na aula de hoje também? E aí? Para um pouquinho, Isabela, Nuala, que estão aí participando, e todo mundo também em casa pode opinar, certo? E dizer, que lugar é esse? Que cidade é essa? Isabela está dizendo que não conhece, mas vai conhecer, viu, Isabela, já já. Com certeza. Tá certo, Isabela, o importante é participar, né? Vamos ver se tem mais coisa aqui, ó. Ah, eu já dei um spoiler nessa segunda pergunta, vê só. Essa aí, pessoal, é a cidade do Recife, é um trechinho da cidade do Recife. E aí vem uma pergunta, pois é, vê só, a gente para aqui e dá um parêntese, né? Olha como o Recife era diferente, né? Esse trecho aí do porto, né? Que é assim, durante muito tempo, Recife, ela teve a sua economia toda a vida baseada nesse porto. Os primeiros anos de Recife, Isabela, Nuala e todo mundo que está ligadinho aí com a gente, no início da história de Recife, tudo começou com um porto. Pois é, por que isso? Em uma época que o mundo era totalmente diferente de como é hoje, né? Não existiam tantos meios de transporte como hoje. Então, o que acontecia? Basicamente, se você quisesse transportar uma mercadoria de um lugar para outro, de que fosse distante, então você ia se valer dos serviços dos navios, né? Então, os portos eram essenciais nesse trabalho de transporte de mercadorias e pessoas também, tá? Em uma época que não existiam aviões, metrô, né? Carro, então era tudo muito assim, vamos dizer, antigo mesmo, antes de toda essa tecnologia que nós temos hoje. Então, Recife, ela foi, com o passar dos anos, ela foi se modificando, né?
E aí tem essa pergunta, será que a cidade do Recife mudou após sua fundação? Lembra que eu falei que Recife era somente um porto, logo no comecinho. Será que ela mudou? A Isabela disse que não reconheceu a cidade, né? E aí, será que teve muita mudança de lá para cá, meninas? As meninas superpoderosas, será? Os outros estudantes também? E aí, o que vocês acham? Será que mudou muito pelo que a gente observa aí e pelo que observa hoje caminhando pelas ruas do Recife? Responde para mim, estou aguardando. Enquanto isso, a gente segue aqui, ó. Outra pergunta. Será que muita coisa se transformou até os dias atuais? E aí, né? Será que mudou? E muita coisa ou pouca coisa que mudou? Então, pelo que a gente observa, já os navios eram totalmente diferentes do que nós observamos hoje, né? Embora sim o porto ele se encontra temporariamente desativado, tem um projeto de reavivamento desse porto, mas com certeza os navios que vão aparecer por lá em breve serão diferentes desses navios que nós temos aí nessa imagem, tá? Então, Recife mudou? Sim, mudou bastante e continua mudando com o passar dos anos. E aí, ó, nós temos duas imagens, certo? De uma avenida movimentada aqui da nossa cidade. Será que alguém consegue identificar que avenida é essa? E aí, vê até como mudou, né? Os prédios, a quantidade de prédios, o formato desses prédios. Você vê o movimento dos carros, que tipo de carros que passavam pelo Recife antigamente e quais são os carros de hoje, né? Você percebe muito essa mudança. Aí a gente segue, ó. Essa aí, gente, é a Avenida Guararapes. É ali onde ficam os Correios, né, professora Cátia? Isso. Então, olha aí, nós temos a Avenida Guararapes e a Ponte Duarte Coelho. Essa primeira imagem aí à esquerda é de 1950 e nos dias atuais, né? Então, olha como eu falei antes, vê a diferença de todas as coisas aí, né? Vê como o tempo muda as coisas. E aí a gente tem mais imagens para comparar. Olha aí. Nós temos a imagem de uma praia, a Praia de Boa Viagem, também nos anos de 1950, e a Praia de Boa Viagem nos dias atuais. Então, vê quanta diferença, né? O calçamento mudou, a vestimenta das pessoas também mudou, a quantidade de prédios. Em 1950, nós não tínhamos prédios na orla da Praia de Boa Viagem. Hoje nós temos um monte de construções, né? Quase não tem mais espaço para as pessoas caminharem. E uma coisa que se observa é que a parte de areia, né, o que a gente chama de praia mesmo, ela está bem reduzida, né? Em alguns lugares, não somente aqui no Recife, mas também em outros lugares do nosso estado, diminuiu muito. Quem visita a Praia de Boa Viagem percebe isso. Tem participação, né, professora Cátia? Temos sim. Isabela está comentando aqui que Boa Viagem, eu acredito que ela se referiu a Boa Viagem, é onde a mãe dela compra material para o trabalho. Olha aí, tá vendo? Então, você percebendo, como você vai lá constantemente, Isabela, você deve estar vendo aí que diferença tão grande, né? Entre essas duas imagens, né? Exatamente há 72 anos atrás, também é muito tempo, né? Eu estava lembrando aqui, professora Sandra, aquela ponte do Duarte Coelho, ela é bem famosa também, porque no carnaval, né, tem o famosíssimo Galo da Madrugada, lá Exatamente. na ponte do Duarte Coelho. Então é bem famoso. Quem aí já visitou o Galo da Madrugada, é exatamente nessa ponte que ela fica atualmente. Exatamente, vê que coisa, né? Tudo faz parte da história. Recife é uma cidade muito antiga, então ela respira história. Vê essa outra imagem aí do bairro do Recife, também duas fotos comparativas, né? A gente tem lado a lado o passado e o presente. Em 1950, olha como era ali, né? O prédio sendo construído ainda, vê? E ele já atuando, né? Funcionando nos nossos dias. E olha que essa foto aqui já tem um tempo também, né? Essa mais atual já tem um tempo. Então vejam como era diferente tudo. Modificações na paisagem. Como a gente viu com o passar do tempo, né? As coisas vão se modificando. São construídas novas pontes, são construídos novos acessos para facilitar o transporte de pessoas, de mercadorias.
o contato entre as pessoas. Se a gente pudesse hoje entrar numa cápsula do tempo e fazer uma viagem ao passado, a gente ia ver que Recife não tem nada a ver com aquele Recife lá do começo, da época em que os portugueses chegaram aqui e depois os holandeses também. Então a gente vai ver como Recife mudou com o passar do tempo, né? Então ela vai ficando moderna, como eu falei, olha, pontes. Então nós temos aí muitos prédios que fazem toda a diferença na visão, né? Na paisagem da nossa cidade. Nós também temos aí, ó, o aeroporto. E um detalhe, viu? O nosso aeroporto é um dos mais modernos no país. Pois é, Recife ainda tem um dos aeroportos mais modernos do nosso país. Vê que importância nós temos, né? No Brasil. Nós também temos hospitais. Vejam bem, são modificações, escolas, são modificações que servem para melhorar a vida das pessoas que moram na cidade. Então, tudo isso foi sendo construído com o passar dos anos, né? Então, o que acontece? Essa paisagem foi modificada pelo ser humano, trazendo infraestrutura e o conforto necessário. Agora, junto com toda essa modernidade, com todas essas coisas maravilhosas que nos servem, né, e ajudam, é muito legal a gente ter uma escola perto de casa, não é verdade? Que a gente pode se locomover, não precisa acordar tão cedo para chegar na escola, né? Então, a gente tem uma certa tranquilidade. Agora, junto com toda essa modernidade, nós também temos alguns problemas, alguns impactos ao meio ambiente que são causados por causa de todas essas transformações, tá? Olha, um dos problemas muito comuns, infelizmente, é a poluição do ar. Pode perceber naquelas fotos anteriores do Recife que existiam poucos carros trafegando, né, pelas ruas. E hoje nós temos um monte de carros. Se a gente for caminhar por outras ruas do Recife, nós também temos indústrias, né? Em outros bairros nós temos indústrias, nós temos padarias. Então, todos esses são mini fábricas que aos poucos vão soltando, ó, fumaça no ambiente. Então, isso vai poluindo sim, vai transformando o lugar em algo mais difícil de respirar. E atrapalhando nossa saúde, né? Inclusive, Exatamente. Essa poluição todinha aí prejudica, principalmente quem tem problema, né, de asma, Isso. vai causando essas doenças aí. É um problema sério que acomete muitas cidades grandes, né? Como a gente falou aqui, Recife se tornou uma cidade imensa e muito importante para o nosso país, né? Mas, por outro lado, esse crescimento todo desordenado, esse é o detalhe, essa é a palavra-chave aqui. Crescimento desordenado pode trazer problemas. Então, olha outra questão aí, a poluição sonora. Então, a buzina dos carros, às vezes o som ligado, alguém gostaria de ouvir um som alto, aí bota lá para todo mundo ouvir. Só que isso, às vezes, atrapalha o raciocínio, atrapalha a concentração, inclusive deles mesmos que estão dirigindo, né? Então, a gente, quando vai fazer alguma coisa, também tem que pensar no outro, sabe? Será que aquela pessoa quer ouvir esse som tão alto? Então, se eu quero ouvir meu som, não tem problema, eu escuto sozinha. Agora aí, essa questão da poluição sonora na cidade também é muito séria. Olha, outro problema, a desordem estrutural. No que consiste essa desordem estrutural? Vocês viram, nesses meses, né, teve muita chuva aqui na cidade. E o crescimento, muitas vezes as pessoas não têm exatamente onde construir suas casas e constroem em morros, né? Então, o que acontece? Com a chuva, o volume de chuvas muito grande, bateu nos morros e aí o crescimento desordenado acabou causando tragédias. Então, é um grande problema que existe também nas cidades grandes, não é somente Recife, não. E a gente precisa estar atento a essa questão, né? Causa muitas situações desagradáveis. Tem pessoas que até hoje estão desabrigadas por causa das cheias. Outra questão muito séria é o lixo, o excesso de lixo. Não se tem onde colocar, então as pessoas procuram lixões e às vezes acumulam lixo na rua. Tem gente que eu já vi colocando sacos de lixo na rua, então tem que ter esse cuidado também para a gente não transformar o nosso ambiente em um lugar totalmente impossível de se conviver, né? O lixo traz doenças. A gente viu aí também que com essas cheias, né, teve muita gente pegando leptospirose, que é a doença do rato, também é uma doença muito séria, que pode ser causada
por causa do lixo, o excesso do lixo. Olha as enchentes, acabei de falar sobre isso. Então, também tem aqueles lugares em que a paisagem foi modificada, mas preservando o ambiente. São espaços de lazer. Olha aí, nós temos o Parque 13 de Maio, que é um local onde tem muito verde, muita preservação ainda, né? Muito legal de se viver, de se ficar, de passear. O Jardim Botânico também maravilhoso, tive a oportunidade de conhecer, se vocês não foram, vão lá, vale a pena, né? E aí, ó, Parque da Jaqueira também, é muito legal você entrar num lugar como esse e respirar o ar de lá, é limpo, é muito agradável. Então, gente, no mais, eu quero agradecer a vocês a participação, Isabela, Nuala, todo mundo que assiste aqui a gente, muito obrigada pela sua companhia. E se liga que amanhã tem mais, hein? Hoje é quinta-feira ainda, daqui a pouco, chega amanhã e a gente vai continuando aprendendo aqui as coisas. Professora Kátia, muito obrigada pela companhia. Obrigada a você. Tchau, tchau, crianças. Então, tchau, tchau. Até a próxima.